vamos fazer uma reflexão rápida, bem direta. Há uma história que, de tempos em tempo, algumas ovelhas elas estão à luz e os seus filhotes, as pequenas ovelhas que nascem, elas são desprezadas, elas são rejeitadas. E por mais que o pastor da ovelha, ele pega, introduza novamente, tenta aproximar ele para a mãe, para o rebanho, não adianta. A mãe rejeita, o rebanho rejeita, não adianta. Isso vai acontecer o que com o tempo? Se o pastor não tirar essa ovelha de perto da mãe, de perto do rebanho, a ovelha vai morrer. Ela vai morrer de fome, ela vai morrer de solidão, ela vai morrer pela rejeição. É uma coisa natural, é algo da natureza que realmente vai acontecer de tempos em tempos. Então o que o pastor ele tem que fazer? Ele precisa retirar essa ovelha da sua mãe, ele precisa levar para sua casa, aquecer, ele precisa dar comida, dar mamadeira, precisa trazer ela próxima, ele precisa conversar com ela para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta amada, para que ela deixe de sentir aquela sensação de rejeição. E na Bíblia está escrito lá em João, capítulo 10, não vou lembrar o versículo, falar ele exatamente como está escrito, mas é mais ou menos assim, o sentido é esse. Jesus está dando exemplo. Eu sou o bom pastor. Eu chego até a porta das ovelhas, as ovelhas escutam minha voz, reconhecem a minha voz, e eu chamo cada ovelha pelo seu nome, e as ovelhas me seguem. O que nós podemos entender com isso? Podemos entender o seguinte: há momentos na nossa vida que nós nos sentiremos rejeitados, há momentos na nossa vida que nós realmente seremos rejeitados. Estou falando de duas situações. Uma, onde nós nos sentiremos rejeitados. Não estou dizendo que seremos rejeitados, estou dizendo que nos sentiremos rejeitados. E há momentos também que nós realmente seremos rejeitados. Na analogia da ovelha que eu contei, ela foi rejeitada por quem? Pela sua própria mãe, pelo seu próprio rebanho. Mas muitas vezes nós seremos rejeitados não somente pela nossa própria mãe, ou pelo nosso próprio pai, ou pelo nosso próprio rebanho, mas seremos rejeitados às vezes na escola, às vezes no trabalho, às vezes na nossa comunidade, às vezes no nosso meio social, onde nós deveríamos nos sentir acolhidos e nós não somos acolhidos. Mas o principal que eu quero comentar é o seguinte: às vezes nós não somos realmente rejeitados. Às vezes a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, ou a nossa comunidade, ou nossos colegas de trabalho, não é dizer que eles realmente nos rejeitam, mas nós nos sentimos rejeitados. E não tem problema em nos sentir rejeitado, porque às vezes é somente um sentimento. E qual que é a solução para esse problema? É nos afastar. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Olha o local que eu vim. Eu vim cá no alto da montanha da minha cidade, em Visconde do Rio Branco. Hoje, segunda-feira. Aqui é um local onde muitas pessoas vêm, inclusive, para orar. É um local porque as pessoas se reúnem, né? O que praticam a fé cristã protestante, ou seja, os crentes se reúnem para fazer oração. Eles chamam de monte, vem ao monte para orar. Então hoje, pelo horário, não tem ninguém aqui. Mas é o momento onde eu pude me afastar para poder buscar a presença de Deus. Por quê? Porque quando você se sentir rejeitado, se sentir sozinho, o que eu aconselho que você faça? Procura a presença de Deus. Para quê? Para você ouvir
a voz de Deus. E a voz de Deus, muitas das vezes, você não vai escutar ela por aqui. Não vai ser alguém dizendo, chamando você pelo seu nome, João, Maria, Rosângela, Rosane, Thaís, Fernando, João, Alessandro, Paulo. Não, Deus não vai muitas vezes falar e você vai ouvir. Você vai ouvir a Deus aonde? É aqui, ó. É no seu coração. A voz de Deus, muitas das vezes, nós vamos ouvir aonde? É no coração. É aqui que nós escutamos a voz de Deus. E para escutar a voz de Deus, nós precisamos sair do meio da multidão. Precisamos fazer que nem Abraão fez, ok? Ele saiu do meio da parentela dele. Para quê? Para escutar e conversar com Deus e ter um particular com Deus. Não era isso que Jesus fazia? Jesus não saía do meio dos seus apóstolos, do meio do povo, ia para um lugar à parte para orar. Para que Jesus ia orar? Para ouvir a voz de Deus. É isso que eu aconselho. Às vezes você tem a oportunidade de ir para uma montanha, vá. Para quê? Para você escutar a voz de Deus. Mas às vezes você não vai ter essa oportunidade de vir até uma montanha para escutar a voz de Deus. Vá para o banheiro, sai da sua empresa, sai da sua coisa, vá para o banheiro da empresa, vá para um lugar onde você possa ficar sozinho e ter um momento com Deus, conversar com Deus. Conta o que acontecia no Jardim do Éden. Todas as tardes Jesus vinha, Deus vinha para conversar com Adão. Para escutar do Adão. Não é que Deus não sabia então o que Adão tinha feito, o que Adão não tinha feito, o que Eva não tinha feito. É lógico que sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é onipotente, ou seja, tem toda a força, é onipresente, está em todos os lugares. E onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe de tudo que aconteceu no seu dia. Deus sabe o que você precisa, mas ele precisa que você converse com ele. É o seu pai e você precisa conversar com o seu pai para contar, para desabafar e falar: Deus, exemplo, tá? Deus, eu estou me sentindo tão sozinho. Deus, me estou sentindo tão abandonado. Deus, estou me sentindo tão carente. Deus, trabalha no meu coração para tirar essa solidão, porque às vezes nós estamos em uma festa, porque essa semana é uma semana festiva, então muitas vezes você está rodeado por parentes, rodeado por amigos, mas você se sente o quê? Solitário. Você ainda se sente na solidão. Você ainda se sente, às vezes você se sente abandonado. Mas às vezes você não está abandonado, é somente um sentimento que você precisa ser tratado. E quem pode tratar isso? O médico? Você pode ir na farmácia e comprar um remédio? Não, é somente Deus que pode tirar isso de você. Então procure um tempo, afaste um pouco e vá conversar com Deus. Às vezes você está me vendo aí pelo celular ou pelo computador, por qualquer outro meio social, por esse vídeo. Não sei o dia que você estará vendo, mas às vezes você está se sentindo com solidão, uma angústia, algo no seu coração que você não sabe explicar. Qual que é a solução? Procure a presença de Deus. Vá conversar com Deus. Tire um momento a sós entre você e Deus e desabafa. E chore às vezes, se for preciso, chore. Derrama aos pés do Senhor, converse com Ele, que Ele vai te chamar pelo nome e que Ele verdadeiramente vai te tirar de toda a solidão, porque Ele te conhece, é seu Pai, e Ele te ama. Deixe pelo menos um oi ou um amém para ajudar no alcance do vídeo. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos. Amém.